Boa noite. Um flagrante de trabalho escravo na Amazônia. Pessoas que extraíam piaçava em Barcelos foram encontradas em situação degradante no meio da floresta. Durante a ação, procuradores do trabalho confirmaram que índios também são forçados a trabalhar em situação análoga à escravidão. O flagrante foi no meio da selva. Neste acampamento improvisado estão trabalhadores que extraem a piaçava, fibra usada na fabricação de vassouras e corda para navios. Este homem diz que o grupo de 4 pessoas está desde março na área. As condições são precárias. Vocês têm banheiro aqui? Não, seu banheiro é em Igarapé mesmo. No Igarapé mesmo? Lá vocês banham? É. E a água? A água também é de lá mesmo. Você não trabalha do Igarapé? Vocês tratam a água com alguma coisa ou não? Vocês bebem direto? Direto. Bebe direto? A operação de combate ao trabalho escravo aconteceu nas últimas 2 semanas em Barcelos, no Amazonas. 13 extrativistas foram encontrados em situação de trabalho escravo, mas ao menos outras 70 pessoas atuam no mesmo regime, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Este intermediário, que recruta os trabalhadores para o patrão, diz que está endividado e confirma que índios da região também atuam no mesmo esquema. Os Yanomamis te entregam o quê? Dinheiro ou não? Aí eles vão, cortam a piaçava. Aí pega o piaçava. Aí eles chegam, eles amarram o toro e trazem pra gente. Há indígenas que trabalham nessa extração da piaçava e entre os resgatados, 2 deles eram trabalhadores indígenas, né? São trabalhadores indígenas. Aqui, uma lista de produtos adquiridos pelos piaçabeiros, como são conhecidos os trabalhadores. Entre os itens, comida e equipamentos para o serviço na selva. Uma relação que nasce viciada. O empregador ele transfere todo o ônus do risco da atividade dele para o trabalhador. O combustível, os mantimentos que ele vai usar, tudo isso ele já tem obrigado a pagar, ele já sai a relação no negativo e ele fica obrigado a pagar. A extração da piaçava é uma das atividades econômicas mais importantes no Alto Rio Negro. Centenas de famílias estão envolvidas diretamente nesse trabalho. Por isso, os procuradores do trabalho e do Ministério Público Federal acreditam que exista muito mais gente trabalhando de forma escrava na região. Só em Barcelos, 500 famílias atuam no setor. Os trabalhadores foram encontrados em condições degradantes. Eles não tinham equipamento de proteção individual, o local para a refeição era extremamente sem condições. Um empregador foi identificado na região. Ele foi autuado e multado em R$125 mil e ainda pode ser responsabilizado criminalmente na justiça. Foram valores que foram constatados pelo Ministério do Trabalho, levando em consideração não só a questão seria uma questão rescisória sob o ponto de vista das verbas trabalhistas que esses trabalhadores tinham direito e não receberam pelo serviço que prestaram. E a FUNAI confirmou que há um inquérito que investiga a situação de índios que estariam trabalhando em situação precária na extração da piaçava. Manaus sediou hoje a última reunião do Plano Operacional para a Copa do Mundo, que contou com a participação da unidade gestora do Projeto Copa, Prefeitura e também órgãos do governo federal. No encontro, a organização da capital para o Mundial foi elogiada pelo secretário executivo do Ministério dos Esportes. Em Manaus, o evento foi para ajustar o planejamento operacional que será executado durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014. O encontro, que reuniu representantes dos governos municipal, estadual e federal e do Exército, contou com a presença do secretário executivo do Ministério do Esporte, que avaliou como positiva a preparação da capital amazonense em relação a outras capitais que vão sediar o Mundial. Cada cidade tem o seu desafio. Aqui nós estamos bastante confiantes com o sucesso da Copa aqui em Manaus. Manaus recebe jogos importantes aqui na Copa do Mundo. Terá um afluxo importante de turistas estrangeiros. Tem um belíssimo estádio, a arena que de fato é uma das mais bonitas do Brasil. E aqui nós estamos ultimando o planejamento, vendo detalhes que ainda precisa acertar. A reunião envolveu temas como transporte e mobilidade, segurança, saúde, receptivo turístico e telecomunicações e energia. Essa foi a última reunião de trabalho nas cidades sede da Copa do Mundo para tratar dos planos operacionais. Eu tenho certeza que esse momento é um momento importante que vai culminar todo um trabalho que tem sido feito ao longo desses últimos 3 anos. A capital amazonense vai receber 4 jogos na primeira fase do Mundial.
Já é um sucesso para a cidade da Amazônia, o fato de terem se colocado no mapa global de uma maneira muito firme, forte, de ter atraído a atenção de turistas e da mídia internacional para as suas cidades, para a sua realidade. Então isso já é um grande legado, um grande sucesso. E segundo o balanço apresentado pela unidade gestora do projeto Copa, os 6 eventos testes realizados na Arena da Amazônia geraram uma arrecadação de R$5,5 milhões nos últimos 2 meses. Os jogos dos times amazonenses, Nacional, Princesa dos Solimões e Fast, geraram um lucro de R$1,2 milhão. Já o governo do estado arrecadou R$740 mil, que foram destinados para despesas com a manutenção da arena. Um veterinário de 68 anos morreu esta manhã depois de ser atingido por um caminhão que transportava botijas de gás no bairro Educandos, zona sul de Manaus. O motorista teria perdido o controle ao tentar manobrar o veículo em uma ladeira. O médico veterinário José Paiva Borges, de 67 anos, foi arrastado pelo caminhão desgovernado que desceu a rua e prensado contra a parede dessa residência no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Segundo relatos de testemunhas, o funcionário do sistema CEPRO caminhava próximo à calçada quando foi atingido pelo caminhão de uma distribuidora de gás que perdeu o controle durante uma manobra. Uma menina que também passava pela Rua Brasil ainda chegou a ser atingida. O acidente ocorreu no início da manhã e chamou a atenção dos populares. O caminhão foi desviado do outro, perdeu a direção e encostou na parede com ele. Uma menina também ia sendo atingida. A menina bateu, se machucou um pouquinho, ela correu para cá e depois foi para casa dela. A vítima estava de carro, mas preferiu deixar o veículo no local para ir a pé até a feira do bairro. O motorista do caminhão com carregamento de gás, que pertence à BN Distribuidora, Davidson Cristiano Batista Rocha, prestou depoimento à polícia e foi liberado. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Um homem foi executado a tiros na tarde de hoje em frente a uma escola na zona sul de Manaus. O assassinato aconteceu por volta de 1h da tarde na rua 5 de fevereiro, no bairro Betânia. A vítima, identificada apenas como Dentinho, foi alvejada com 3 tiros. Segundo a polícia, depois de efetuar os disparos, o atirador fugiu a pé. O crime foi bem em frente a essa escola estadual, mas os alunos estavam em aula no momento do crime. Segundo os vizinhos, Dentinho era morador do bairro e ex-presidiário. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. 2 homens foram presos em flagrante esta tarde depois de furtar calças e bolsas de uma loja de departamentos em um shopping localizado na zona centro-sul da capital. De acordo com a polícia, eles estacionaram o carro em um posto de combustível, onde frentistas desconfiaram da atitude dos suspeitos e chamaram a polícia militar. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Um dia depois do protesto de professores, o projeto de lei enviado pelo governo do estado e que prevê reajuste salarial e benefícios para a categoria voltou a ser discutido nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do estado. Mas ainda pela manhã a sessão foi suspensa após um tumulto provocado por professores que não conseguiram entrar no plenário. Enquanto do lado de dentro o projeto era discutido pelos deputados, do lado de fora da Assembleia Legislativa, muitos professores ainda queriam entrar para assistir à votação do projeto de lei número 146 de 2014, que trata da remuneração dos servidores da SEDUC. Não conseguimos entrar porque dizem que a casa está lotada, mas a gente não pode verificar isso aí, entendeu? E nós queremos participar porque, segundo informações, tem mais diretor de escola do que professor. Eles querem aprovar algo que nós não queremos. Os professores começaram a chegar à Assembleia Legislativa ainda durante a noite. Uma parte deles permaneceu durante toda a madrugada em frente à Casa Parlamentar, para garantir o direito de assistir à votação. A proposta assinada pelo governo prevê uma reposição salarial de 5,67% retroativa a março deste ano para os professores, o que não agradou grande parte da categoria.
Mas, por lei, em ano eleitoral, o reajuste para funcionários públicos não pode ser superior ao índice da inflação, que em 2013 foi de 5,91%. Com isso, a discussão se estendeu para outros itens da proposta. Queremos que o Vale Transporte seja totalmente pago 100% pela SEDUC, que nós não tenhamos que reembolsar nem um centavo de volta. E queremos também que a hora de trabalho pedagógica, que está estabelecida na Lei Federal 11.738 e que já era para estar sendo cumprida desde 2008, seja estendida para todos os professores, indistintamente de nível de ensino ou de tipo de contrato de trabalho. De acordo com o projeto de lei aprovado pelo governo, o auxílio alimentação só deveria ser contemplado a partir de janeiro de 2015. Mas 4 deputados prepararam uma emenda parlamentar para tentar dar ganho imediato aos professores. E nós oferecemos uma alternativa ao governo e a eles, e eles concordam, que é garantir o ganho real através da concessão imediata de vale alimentação no valor de R$200, o que significa conceder um ganho real sem infringir a lei eleitoral, visto que a natureza do vale alimentação é indenizatória e, portanto, não é alcançada pela vedação da lei eleitoral. Por conta dos ânimos exaltados, a sessão foi suspensa e a votação ocorreu no início da tarde. E a sessão que foi retomada no início da tarde foi novamente suspensa após uma nova confusão, desta vez provocada por representantes dos sindicatos que representam a categoria. Quem tem os detalhes é a repórter Tamires Claire. Agora à tarde foi proibida a entrada de qualquer pessoa, inclusive funcionários, no prédio da Assembleia Legislativa do Estado por ordem da Casa Militar. Segundo eles, por motivos de segurança. Um grupo de professores está acampado no plenário em protesto, porque hoje mais cedo estava prevista a votação de emendas que favoreciam a categoria. Seriam votadas os reajustes salariais dos professores. Mas no momento em que a votação iria acontecer, houve um desentendimento entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, que é o CITEAM, e também a Associação de Movimento de Luta dos Professores de Manaus, a ASPROM. E aí, por conta da confusão, o presidente da Casa em Exercício, Belarmino Lins, resolveu suspender a sessão e não votou as emendas referentes ao salário dos professores. Alguns dos projetos que estavam previstos em pauta chegaram a ser votados, como, por exemplo, dos defensores públicos, mas a homologação só vai acontecer nesta quinta-feira. Tamires Claire para o Band Cidade. A Secretaria Executiva de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas prendeu na tarde de hoje 2 homens na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital. Com os suspeitos, foram apreendidas 6 armas, entre elas submetralhadoras e espingardas, além de 10 quilos de cocaína e R$5 mil. A polícia acredita que Nailson Aranha Virgínio, de 20 anos, e Alexandre Amâncio da Silva, de 34, integram uma facção criminosa que atua nos presídios do estado. A Secretaria Municipal de Infraestrutura da capital deve concluir no fim de semana as obras do novo desvio de acesso para o conjunto Augusto Montenegro, onde uma ponte caiu durante a forte chuva que atingiu a capital na última sexta-feira. A nova via está sendo construída entre as ruas Clorita e Marginal 2 e vai facilitar a entrada e saída dos moradores que provisoriamente estão acessando o conjunto pelo desvio construído no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira o novo bispo de Tefé. O sacerdote Barbosa dos Santos, que atuava em uma paróquia de Fortaleza, assume a vaga deixada por Dom Sérgio Castriani, que em dezembro de 2012 assumiu a Arquidiocese de Manaus, no lugar do arcebispo emérito Dom Luiz Soares Vieira. Barbosa dos Santos é pernambucano, tem 47 anos e foi ordenado sacerdote em 1996. Moradores que residem no entorno da Arena da Amazônia devem ficar atentos, pois na próxima semana deve começar o cadastramento que vai regular a entrada e saída de pessoas nas áreas que serão bloqueadas durante os dias de jogos da Copa do Mundo em Manaus. Em Manaus, o cadastramento vai abranger 2.000 residências dentro do perímetro de segurança de 1 quilômetro da Arena da Amazônia.
De acordo com o coordenador da unidade gestora do projeto Copa na capital, os moradores da área que será interditada nos dias dos jogos vão receber uma credencial para ter acesso às suas casas. E o objetivo é garantir a segurança e evitar transtornos para quem vive nas proximidades da arena. As pessoas possam ter a oportunidade de ir e vir, mesmo no período, nos dias, são 4 dias apenas de jogos. Na capital amazonense, o cadastramento deve começar na próxima semana, quando equipes dos órgãos envolvidos farão visitas nas residências que devem ser cadastradas. Esta moradora do entorno da Arena da Amazônia acha a medida burocrática. Não sabia que tinha que ter credencial para entrar, até porque como que pode a gente ter credencial para entrar na nossa própria casa? Eu acho isso um absurdo. Em Manaus, pacientes do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro e da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas também podem ser afetados. Mas, de acordo com o coordenador da UGP da Copa, medidas alternativas vão ser adotadas para garantir a locomoção de pacientes que precisam receber o atendimento médico diariamente. Os funcionários terão também uma situação de transporte resolvida, estacionarão seus veículos na Assembleia Legislativa e o próprio shuttle do Hemoan fará esse apoio tanto para o Hemoan quanto para o Eduardo Ribeiro. E segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a Fundação de Medicina Tropical, que também fica próxima à arena, não está no perímetro que deverá ter o acesso bloqueado nos dias de jogos da Copa do Mundo aqui em Manaus. No caso da Fundação Hemoan, o atendimento ambulatorial com hora marcada não deverá funcionar neste dia. Apenas o atendimento de urgência e a distribuição de sangue estarão funcionando normalmente. Já com relação ao Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, a Suzan reforça que a unidade está em fase de desativação e apenas os atendimentos de urgência ainda funcionam no local. E as policlínicas da rede nos dias de jogos é que farão este atendimento. Há 29 dias do início da Copa do Mundo, a nossa equipe de reportagem foi às ruas de Manaus para saber como o turista poderia se orientar na cidade se a Copa fosse realizada hoje. E para minimizar os problemas, 400 placas de orientação devem ser instaladas nos próximos dias. O Band Cidade tem uma pergunta para você. Se você fosse turista, iria conseguir se orientar aqui em Manaus por meio das placas e encontrar os pontos turísticos da cidade? Não. Por quê? Porque não tem sinalização. Nossa equipe saiu do Aeroporto Internacional de Manaus com direção à Praia da Ponta Negra, um dos cartões postais da cidade. Logo no primeiro cruzamento não encontramos nenhuma sinalização. Seguimos viagem. Neste trecho, na Avenida do Turismo, sinalização apenas da velocidade permitida na via e da fiscalização eletrônica. Já na Avenida Coronel Teixeira, uma placa bilíngue indica onde estamos. Este taxista, que trabalha há 38 anos em um dos principais hotéis da capital, reconhece que a cidade deixa a desejar no quesito orientação. Rapaz, nós, por exemplo, que já somos profissionais há muitos anos, nós não temos dificuldade, né? Mas nota-se que aqui em Manaus, por exemplo, para o turista que vem de fora, tem muita dificuldade, porque é muito mal sinalizado, entendeu? As autoridades da cidade de Manaus sabem disso, que precisa de sinalização, com certeza absoluta. No hotel encontramos este turista cearense. Ele diz que em Fortaleza, cidade litorânea que recebe milhares de turistas anualmente, as placas ajudam bastante na localização dos visitantes. Como é uma cidade sempre recebendo muitos turistas, ela realmente está se preparando para isso. E é bem sinalizado, se quer chegar a alguns cantos, praia, centro, parques ecológicos, ela é totalmente sinalizada. Saímos do hotel em direção à Arena da Amazônia e em poucos metros encontramos a primeira placa. Adiante, mais informações, mas que pararam por aí. Durante todo o caminho até a Arena da Amazônia, nenhuma indicação. Deixamos então a Arena da Amazônia pela Avenida Djalma Batista até o Teatro Amazonas, no centro da capital. No caminho até encontramos placas indicativas de localização, mas em pequena quantidade. Depois de alguns minutos, chegamos ao nosso destino. Mas e se o motorista não conhecesse o caminho?
Para facilitar a orientação dos turistas em Manaus, nos próximos dias a cidade vai receber 400 placas, como aquela, com informações em 2 idiomas. As sinalizações vão estar disponíveis em pontos estratégicos nas vias de Manaus e no chamado quadrilátero da Copa, a um custo de R$2.700.000. Há 29 dias do início da Copa do Mundo, as novas placas vão ter um papel importante para orientar os turistas com informações sobre os acessos para a Arena da Amazônia, transporte coletivo, hospitais e delegacias da capital. Nós vamos, na verdade, retirar as placas existentes, aí nós vamos fazer uma adesivagem com a nova sinalização, colocamos de volta, porque depois da Copa nós temos que trocar tudo novamente. Então é uma sinalização específica para a Copa, para que a pessoa que chegar aqui precisar se deslocar pela cidade dirigindo, ele não tenha problema. Um grande legado para a cidade após o mega evento, que precisa ter continuidade para estimular o turismo na capital. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.